Solicito do primeiro secretário, vereador Sargento Torres, que proceda à leitura do expediente recebido. Tem ata, tem? Solicito do primeiro secretário, vereador Sargento Torres, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Goiânia, Casa José Pinto de Abreu, a casa de todos os goianenses, ata da reunião extraordinária da Câmara Municipal de Goiânia, realizada no último dia 10 de janeiro de 2020, convocada com fundamento no parágrafo 3º e 4º do artigo 12 da Lei Orgânica do Município, o substanciado no artigo 51, parágrafo 1º e 2º da Resolução número 1566/92, Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal de Goiânia, presidida pelo vereador Carlos Vega Júnior, secretariada pelos parlamentares Sargento Torres e Deldo Bode. Às 9h30 do dia 10 de janeiro de 2020, no plenário da Câmara Municipal de Goiânia, cito a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 115 Centro, nesta cidade do estado de Pernambuco, estando presentes os senhores vereadores André Rabicó, Arnaldo Oliveira, Bruno Salsa, Carlos Vega Júnior, Deldo Bode, Flávio Fuba, irmão Jairson, Josimar Leite, Lécio Melo, Marco Leal, Olga Sena, Quinho Fenelon, Renato André, Sargento Torres, Xande da Praia. Senhor presidente, vereador Carlos Vega Júnior, ao verificar a existência de um número regimental para reunir e invocando a proteção de Deus e em nome da comunidade, deu por aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Em seguida, convocou a todos para de pé cantar o hino de Goiânia. Logo após, solicitou ao primeiro secretário, vereador Sargento Torres, fazer a leitura das matérias do expediente, o qual constou edital de convocação extraordinária, presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no parágrafo 3º e 4º do artigo 12 da Lei Orgânica do Município e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º da Resolução 1566/92, Regimento Interno desse Poder Legislativo Municipal, faz saber a todos a quem interessar, possa que fica convocado a Câmara Municipal de Goiânia para se reunir extraordinariamente a partir do dia 10 de janeiro de 2020, às 9h30, no plenário do Poder Legislativo Municipal, para a deliberação do veto de autoria do Poder Executivo ao projeto de lei número 029. Na forma regimental, ficando desde já todos os cientes, os vereadores devidamente convocados, Gabinete da Previdência da Câmara Municipal de Goiânia, em 6 de janeiro de 2020, vereador Carlos Vega Júnior, presidente, ofício número 002/2020, Gabinete do Prefeito, em exercício no município de Goiânia. Para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Carlos Vega Júnior, assunto referência ao projeto de lei 029/2019, mensagem do veto ao projeto de lei número 029/2019, presidente da Câmara Municipal de Goiânia, o prefeito do município de Goiânia, no uso das suas atribuições, em conformidade com a lei orgânica do município, veio respeitosamente comunicar que por estar enviado de vício e de ilegalidade e também por contrariar relevantes interesses públicos, o veto total ao projeto de lei 029/2019 de autoria do Legislativo, que dispõe sobre alteração na composição dos casos comissionados. Eduardo Honório Carneiro, prefeito em exercício. Concluída a leitura das matérias, o senhor presidente informou a presente sessão será destinada especificamente para a deliberação do veto total apresentado pelo prefeito municipal ao projeto 029/2019 de autoria do Legislativo. Prosseguindo, solicitou o primeiro secretário fazer a chamada de vereadores, concedendo a presença dos seguintes: André Rabicó, Arnaldo Oliveira, Bruno Salsa, Carlos Vega Júnior, Deldo Bode, Flávio Fubi, Monja Isso, Josimar Leite, Lécio Melon, Marco Leal, Olga Sena, Quinho Fenelon, Renato André, Sargento Torres, Xande da Praia, bem como o assessor técnico parlamentar, Dr. Roberto Sotero. Após a chamada dos vereadores, o senhor presidente suspendeu a sessão por um período de 10 minutos para que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apreciasse a matéria, havendo a mesma contida parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o veto ao projeto 029/2019, de 5 de dezembro de 2019. A referida comissão opinou pela rejeição do veto. Decorrido o prazo determinado, verificou-se que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação pronunciou-se contrário ao veto do senhor prefeito. Lido em plenário o parecer, o senhor presidente da Câmara passou a informar novamente que a presente sessão extraordinária destina-se apenas a deliberar sobre o veto do prefeito do município ao projeto 029, de autoria deste poder.
Em seguida, usaram da palavra os vereadores Renato Sandré, Arnaldo Oliveira, Algacena, Marco Leal, todos posicionando contra o projeto e a favor do veto. O vereador Flávio Fuba, por sua vez, parabenizou o presidente deste Poder Legislativo pela maneira clara, transparente que vem conduzindo os trabalhos nesta casa. Não havendo mais quem quiser discutir e havendo quórum regimental para deliberar, passo a ordem do dia, colocando em discussão e votação a seguinte matéria. Antes de iniciar a votação, o senhor presidente solicitou ao vereador Sargento Torres para a verificação da urna, o qual constou que estava vazia. Mostrando a todos os presentes, logo após foram contadas as cédulas, constando uma quantia de 15 cédulas. Sabendo-se que regimentalmente o voto é secreto, foi iniciada a votação pelo vereador André Rabicó e, na sequência, os demais vereadores por ordem alfabética. Concluída a votação, o senhor presidente convocou o vereador Sargento Torres e o vereador Arnaldo Oliveira para proceder com a apuração, observando o seguinte resultado: 11 votos sim pela manutenção, 11 votos sim pela manutenção do projeto de lei 029/2019 e rejeição do veto 4 votos. Não sendo favorável ao veto, não havendo mais matéria para deliberar, o senhor presidente encerrou a presente reunião extraordinária, marcando a presente para assinar, senhor presidente, primeiro e segundo secretário. Presidente, concluída a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão, não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, solicito do primeiro secretário que proceda à leitura do expediente recebido. Prefeitura Municipal de Goiânia, Estado de Pernambuco, Gabinete do Prefeito, Goiânia, 24 de janeiro de 2020, ofício 23 de 2020, Gabinete do Prefeito, excelentíssimo senhor presidente desta casa, referência ao projeto de lei 001/2020, de autoria do Executivo, excelentíssimo vereador, com os cordiais cumprimentos, vimos por meio encaminhar a esse egrégio Poder Legislativo para apreciação em regime de urgência pelos excelentíssimos senhores vereadores o projeto de lei 001/2020, de autoria do Poder Executivo. Sem mais para o momento, renovamos a nossa excelência, nosso protesto de estima e consideração. Eduardo Honório Carneiro, prefeito em exercício. Prefeitura Municipal de Goiânia, projeto de lei 001/2020, emenda, dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos, salários e proventos dos servidores efetivos, dos professores e funcionários em cargos comissionados e contratados temporariamente do município de Goiânia e das outras providências. O prefeito do município de Goiânia, Estado de Pernambuco, no uso das suas atribuições legais e ainda amparado pela lei orgânica do município, submete à apreciação da Câmara de Vereadores deste município. Artigo 1º, fica concedido a reposição do vencimento básico do salário dos proventos aos servidores efetivos do município de Goiânia e aos funcionários comissionados no percentual de 12%, respeitando-se as perspectivas a partir do dia 1º de janeiro de 2020, que passam a vigorar de acordo com os anexos 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. Parágrafo 1º, o percentual de aumento previsto no caput desse artigo se aplica aos agentes comunitários de saúde, aos agentes de combate à epidemia, aos agentes de trânsito, aos motoristas, aos tratoristas e aos operadores de máquina pesada. Este dispositivo não se aplica aos servidores, professores efetivos, cujo aumento será disciplinado no artigo 2º da presente lei. Artigo 2º, fica concedida a reposição salarial aos servidores, professores efetivos no percentual de 12,84%, respeitando todas as explicações a partir do dia 1º de janeiro de 2020, que passa a ser disciplinado pelo anexo 1, 2, 3 do plano de cargos de carreira do magistério do município de Goiânia. Artigo 3º, fica autorizado ao chefe do Executivo, por via própria e legal, implementar o aditivo contratual no percentual de 12% aos servidores com contrato temporário por excepcional interesse público do município de Goiânia. Artigo 4º, as despesas decorrentes desta lei concorrerão por conta das dotações orçamentárias vigentes no orçamento geral do município, estando o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder créditos adicionais suplementares para o efetivo cumprimento legal, conforme indicação do anexo de impacto financeiro
para o exercício do corrente ano. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros ao dia 1º de janeiro de 2020. Artigo 6º. Revoga-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Goiânia, em 24 de janeiro de 2020. Eduardo Honório Carneiro, Prefeito em exercício. Prefeitura Municipal de Goiânia, Estado de Pernambuco, Gabinete do Prefeito. Assunto: solicitação, convocação de sessão extraordinária da Câmara Municipal de Goiânia. Prezado presidente, o prefeito constitucional do município de Goiânia, Estado de Pernambuco, no uso das suas atribuições legais e prerrogativas com baltrame na lei orgânica do município de Goiânia, combinado com o dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal, requer a Vossa Excelência que se digne em convocar, através de sua augusta mesa diretora deste nobre poder legislativo municipal, os vereadores para reunirem em sessão extraordinária para que sejam submetidos a exame da liberação desta egrégia Casa de Lei. O projeto de lei de reajuste salarial dos servidores públicos do município de Goiânia, que nessa mesma data foi protocolado na Câmara Municipal de Vereadores de Goiânia e possui o caráter de urgência urgentíssima, haja vista a necessidade de adequação do pagamento dos salários mês de janeiro de 2020 nos termos do regimento interno. O projeto de lei 001/2020 dispõe sobre o reajuste de vencimentos básicos, salários e proventos dos servidores efetivos dos professores, funcionários em cargos comissionados e contratados temporariamente do município de Goiânia e da outras providências. Protocolado em 24 de 1/2020, através do ofício 23/2020, na oportunidade, renovar a Vossa Excelência as expressões de elevada estima e consideração. Câmara Municipal de Goiânia, 24 de janeiro de 2020. Câmara Municipal de Goiânia, caso Zé Pinto de Abreu, a cargo de todos os goianenses. Edital de convocação extraordinária 002/2020. O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Estado de Pernambuco, usando de suas atribuições legais, com arrimo no artigo 12, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município, o substanciado no artigo 51, parágrafo 1º da Resolução número 1566/92, regimento interno desta Casa, faz saber a todos e a quem interessar possa especificamente aos vereadores da Câmara Municipal de Goiânia que, pelo presente edital, fica convocado extraordinariamente a Câmara para se reunir a partir do dia 30, quinta-feira do corrente ano 2020, às 9h30, no local de costume plenário da Câmara, para deliberar sobre o projeto de lei 001/2020, de autoria do Executivo Municipal, através do ofício 023/2020, datado de 24 de janeiro do ano corrente, ficando desde já todos os vereadores devidamente certificados e convocados. Gabinete da Presidência da Câmara de Goiânia, em 27 de janeiro de 2020. Vereador Carlos Vega Júnior. Presidente, concluída a leitura do material do expediente. Por se tratar de uma sessão extraordinária, como todos sabem, o único assunto a ser debatido é o motivo da convocação, que é o projeto de lei 001 de 2020. Então, nós vamos suspender a sessão por 10 a 15 minutos para que as comissões possam se reunir e deliberar sobre o projeto e, assim em seguida que a reunião das sessões terminar, nós retornaremos ao plenário para dar prosseguimento à sessão extraordinária. Então, está suspensa por 10 a 15 minutos para que as comissões possam se reunir. Mas antes, escuto o vereador Arnaldo Oliveira. Senhor presidente, questão de ordem. Antes de suspender a sessão, seria bom primeiro deliberar pela condução do trabalho para ir para as comissões. Uma vez que foi lido o projeto de lei, e aí antes de suspender, que o vice-plenário para deliberar sobre a possibilidade de ir para as comissões. Eu não entendi, vereador. Antes de deliberar a saída para as comissões, seria interessante que o plenário aprovasse essa condição de
especialidade. Nesse caso, o vereador até poderia consultar o plenário, mas é uma decisão da mesa diretora de encaminhar para as comissões. Se não houver o parecer das comissões, aí nós veremos como será dado o prosseguimento da sessão extraordinária, mas a decisão da mesa é que o projeto seja encaminhado para as comissões e as comissões se reúnam. E caso as comissões não exararem o parecer, então nós vamos decidir a respeito do encaminhamento. Então a sessão está suspensa de 10 a 15 minutos para a reunião das comissões. Dou por reaberta a presente sessão extraordinária e, após a reunião das comissões, foi apresentado um substitutivo e foi exarado os pareceres, tanto da Comissão de Constituição e Justiça, como de Finanças, Orçamento e Finanças. Então eu solicito do primeiro secretário que proceda à leitura. Câmara Municipal de Goiânia, Casa José Pinto de Abreu, a casa de todos os goianenses, substitutivo ao projeto de lei 001/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal de Goiânia. Substitui o projeto de lei 01/2020, artigo único, fica substituído o projeto de lei 001, de 24 de janeiro de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual passa a ter a seguinte redação. Projeto de lei número 001/2020. Dispõe sobre o reajuste do vencimento básico, salários e proventos dos servidores efetivos, professores, ocupantes de cargos comissionados, contratados temporariamente do município de Goiânia e da outras providências. Artigo 1º. Fica concedida a reposição de vencimentos básicos do salário e dos proventos dos servidores efetivos, ativos e inativos, ocupantes de cargo de provimento em comissão do município de Goiânia, no percentual de 12%, respeitando-se a especialidade a partir do dia 1º de janeiro de 2020, passando a ser disciplinado pelo anexo 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da presente lei. O percentual de aumento previsto no caput deste artigo se aplica aos agentes comunitários de saúde, agentes de combate à epidemia, agentes de trânsito, aos motoristas, aos tratoristas, aos operadores de máquina pesada. Parágrafo 2º. O dispositivo neste artigo não se aplica aos servidores professores efetivos, cujo aumento passa a ser disciplinado pelo artigo 2º da presente lei. Artigo 2º. Fica concedido reposição salarial dos professores efetivos, ativos e inativos do município de Goiânia, no percentual de 12,84%, respeitando-se todas as especialidades a partir do dia 1º de janeiro de 2020, passando tal remuneração a ser disciplinada pelos anexos 1, 2 e 3 da presente lei. Artigo 3º. Fica autorizado ao chefe do Poder Executivo a proceder adiantamento contratual para efeito de reajuste à remuneração do pessoal contratado pelo município de Goiânia, para suprimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público no percentual de 12%. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei concorrerão por conta dos recursos consignados no orçamento geral do município e serão classificados nas dotações específicas. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros retroagem ao dia 1º de janeiro de 2020. Artigo 6º. Revoga-se as disposições em contrário. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Goiânia, em 30 de janeiro de 2020. André Rabicó, presidente. Flávio Fuba, relator. Irmão Jailson, membro. Câmara Municipal de Goiânia. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Goiânia sobre o projeto 001/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos, salários e proventos de servidores efetivos, professores, ocupantes de cargos comissionados, contratados temporariamente do município de Goiânia e das outras providências, bem assim, sobre o substitutivo 001 desta comissão. O Poder Executivo Municipal encaminhou este Poder Legislativo
para a deliberação, projeto de lei em epígrafe, para tanto solicitando a convocação da Câmara Municipal em caráter extraordinário. Convocada a Câmara extraordinariamente, o projeto de lei veio a esta comissão para receber parecer, no âmbito da qual, pela mesma a proposição foi apresentada substitutivo, está feito o relatório. Esta comissão, preliminarmente, opina pela admissibilidade do projeto de lei e do substitutivo, considerando que a matéria de ordem financeira é privativa do Poder Executivo e que os vereadores ou as comissões é dada a apresentação de emenda desde que observadas as normas regimentais e os princípios constitucionais, como é o caso presente. No mérito dessa comissão, opina pela aprovação pelo projeto de lei em estudo, com as alterações propositadas pelo substitutivo desta comissão. Eis que o mesmo, além de proceder o ajustamento gramatical e de técnica legislativa, afasta a inconstitucionalidade contida no artigo 4º, no tocante ao propósito concessão de crédito ilimitado em violação do artigo 67, inciso 7º da Constituição Federal. Esta comissão, portanto, opina pela aprovação do projeto de lei 001/2020 em mesa, com as alterações proporcionadas pelo substitutivo 001, com o voto desta relatoria, é acompanhado pelos demais membros da comissão, é o parecer. Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2020, André Arbigol, presidente, Flávio Fuba, relator, irmão Jailson, membro. Câmara Municipal de Goiânia, parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Justiça. Sobre o projeto de lei 001/2020 de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos, salário e proventos do servidor efetivo, professores, ocupante de cargos comissionados, contratados temporariamente do município de Goiânia e da outras providências. Bem assim, sobre o substitutivo 001 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao mesmo apresentado. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que tem como uma de suas atribuições regimentais de se pronunciar sobre os aspectos da legalidade e da constitucionalidade das matérias que lhes são encaminhadas, já se pronunciou sobre o projeto de lei 001 em estudo, opinando por sua aprovação com as alterações propiciadas pelo substitutivo 001 de sua autoria. Esse relator desta comissão adota na íntegra o relatório e o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 001/2020. Consequentemente, opina por sua aprovação com as alterações proporcionadas pelo substitutivo 001, cujo voto é acompanhado pelos demais membros da comissão, é o parecer. Sala das Comissões, 30 de janeiro de 2020. Irmão Jailson, presidente, Xande, relator, Renato Sandré, membro. Concluída a leitura do material expediente presente. Concluída a leitura dos pareceres e do substitutivo apresentado, eu coloco em discussão o substitutivo ao projeto de lei número 001, de autoria do Poder Executivo do município de Goiânia. Em discussão. Renato Sandré. Senhor presidente, é bom só para esclarecer para o pessoal que esse substitutivo toca em dois pontos importantes, porque fala-se substitutivo e às vezes não se entende, a leitura às vezes também é rápida, não dá para explicar. Se falou muito na questão dos aposentados e pensionistas. Estava incluso, mas o que fizemos? Fizemos com que fosse colocado de uma forma mais explícita no projeto, usando a palavra aposentados e pensionistas, para dar uma garantia melhor na edição. Não quer dizer que não estivesse, mas o pessoal queria e nós contemplamos de colocar os aposentados e pensionistas de uma forma mais explícita na edição. E outro ponto que nós utilizamos foi que, de forma sabiamente, como sempre eles usam, querendo usar as cascas de banana, que esse governo é acostumado a isso, eles colocaram um artigo onde dizia que, depois de aprovado esse projeto,
qualquer coisa em relação à folha de pagamento, não precisaria mais pedir autorização à Câmara para fazer suplementação. E nós excluímos isso, porque tem que pedir autorização à Câmara para que a gente veja, analise. Então, esse ponto foi excluído. Essa casca de banana dele, a gente não caiu. Ele joga para outros, porque esse governo é acostumado a isso. Até quando ele faz bem, eles querem fazer mal. Mas, então, só para explicar para o povo, foi esses 2 pontos que é o substitutivo desse projeto. Há em discussão? Passo a condução dos trabalhos para o vereador Sargento Torres. Com a palavra o vereador Carlos Vega Júnior. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, quero saudar o plenário composto quase que totalmente por servidores públicos municipais e saudar os 2 sindicatos, o Simprong, o Sindicato dos Profissionais da Educação, e o Sinsepung, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Estamos aqui vendo a nata, a composição dos 2 sindicatos, e a gente quer, num momento como esse, reafirmar o nosso compromisso com os servidores públicos municipais e parabenizar os 2 sindicatos por mais essa conquista. A gente tem acompanhado a luta, a habilidade, o empenho dos 2 sindicatos, buscando melhorias para os servidores públicos municipais, mesmo em uma gestão tão complicada, mesmo em uma gestão tão perseguidora, mesmo em uma gestão que, mesmo o que é posto como positivo, mas é posto com ameaça, é posto de uma forma mesquinha e conduz a situação como se tudo que fosse feito era a seu bel prazer, colocando como dificuldade coisas que até a legislação já estabelece. Mas mesmo diante desse contexto de dificuldades que nós temos acompanhado nesses 3 anos, servidores chegarem ao nosso gabinete e relatarem perseguições, relatarem dificuldades no ambiente de trabalho, no dia a dia, mesmo assim a gente não pode deixar de reconhecer essa valorização que consta nesse projeto, porque se não houvesse habilidade, não houvesse diálogo, talvez esse projeto não chegasse aqui nos moldes que ele chegou. E isso eu atribuo aos sindicatos, eu atribuo aos servidores que estão lutando, buscando melhorias. Porque não foram poucos os servidores que, ao relatarem dificuldades no ambiente de trabalho, foram perseguidos. Eu lembro que uma vez, agentes de combate às endemias procuraram o gabinete do vereador Sargento Torres, fazendo uma reivindicação justa, justíssima, e porque vieram reivindicar no Poder Legislativo, o prefeito, na visão dele, teve que dar um castigo. E não é dessa forma que se conduz um município do porte de Goiânia. Para conduzir um município do porte de Goiânia, é necessário sentar à mesa com os sindicatos, olhar olho no olho, com respeito, com educação, com equilíbrio emocional, com discernimento, com maturidade e se negociar de igual para igual e não numa condição de superioridade. Então, nós reconhecemos que é uma valorização que traz um assunto positivo para o município como um todo, porque quando há um reajuste, fomenta o comércio de Goiânia, que vem sofrendo ano após ano. Não tem o carnaval, o povo de Goiânia vai gastar o dinheiro fora, o comércio sofre. Não tem um São João digno,
o povo de Goiânia vai gastar em outros municípios. O comércio sofre. A forma como o nosso município hoje está sendo governado, com as praças acabadas, nosso município mal iluminado, nossas ruas sujas, as entradas de Goiânia sem estarem com a infraestrutura necessária, sem estarem bonitas. O comércio sente com isso, porque não conseguimos atrair turistas para Goiânia e para nossas praias. Visitando Ponta de Pedras, 2 finais de semana, a gente se deparou com a situação que a nossa praia está. Nossa praia está suja, está escura, o trânsito caótico, sem segurança, sem limpeza, e é por isso que tantas casas estão com placa de aluga-se e vende-se. Tive a oportunidade de ir na casa do vereador Arnaldo Oliveira, conversar um pouco com ele sobre a situação de nossas praias, principalmente Ponta de Pedras. Goiânia, em 3 anos, já arrecadou 800 milhões de reais. E quem teve a oportunidade de visitar as praias de Goiânia e as praias da Paraíba, como Acaú e Pintibu, viu Acaú e Pintibu mais bem cuidado. Mas como a gente tem que se restringir ao assunto da convocação extraordinária, que é o projeto de lei 001, nós defendemos a aprovação. Mesmo só votando em caso de empate, nós defendemos a aprovação também dos comissionados, porque na hora que vem um reajuste para o comissionado, o comércio também sente uma melhoria. Nós não vamos usar de minha parte, nós não vamos usar do expediente que o Poder Executivo tem usado para com o Poder Legislativo. Na falta de diálogo, numa constante tentativa de queda de braço, e esse não é, nunca foi e nunca será o interesse do Poder Legislativo. Nosso interesse é aprovar tudo aquilo que seja bom para Goiânia, porque os interesses de Goiânia devem estar acima de quaisquer outros interesses. Então, esse pensamento de brigar com o Poder Legislativo, de brigar com o governo do Estado, de brigar com o feirante, de brigar com o estudante, de brigar com o povo, de tratar mal até quem o elegeu, de tratar mal até os correligionários. Isso aqui no Poder Legislativo não acontece e não acontecerá. E daí a gente quer reafirmar aos agentes comunitários de saúde, a gente combate as endemias, aos professores que nós estamos aqui observando, aos servidores municipais, aos guardas municipais, aos servidores municipais de uma forma geral, e aos 2 sindicatos em especial. O Poder Legislativo estará, como sempre esteve, de portas abertas para recebê-los e, no menor espaço de tempo possível, apreciar e votar projetos de interesse dos servidores, como estamos fazendo aqui na manhã de hoje. O pedido da convocação extraordinária só chegou sexta-feira, no final do expediente. Na segunda-feira foi encaminhado o estudo de impacto financeiro, ou seja, dia 27. Imediatamente nós mandamos baixar o edital e os vereadores, em quase sua totalidade, estão aqui, porque o assunto que é de interesse de Goiânia não tem hora, não tem dia, para nos reunirmos, deliberarmos e possivelmente aprovarmos. Então, eu quero dizer que aproveitamos a oportunidade para reconhecer que aqui, contido nesse projeto, existe uma valorização. Nós gostaríamos até demais, pelo momento econômico que Goiânia está passando. Nós podemos dizer que o Poder Legislativo, em 4 anos, está concedendo reajuste para os servidores efetivos do Poder Legislativo de quase 70%. Foi 68% de aumento em 4 anos. Podemos dizer que vamos realizar um concurso público onde o edital, nos próximos dias,
será lançado e quem vai realizar o concurso é a UPE, a Universidade de Pernambuco, uma universidade séria, reconhecida, que a gente deseja que seja um concurso com a grande participação da população, principalmente dos nossos jovens, porque ingressar no concurso, no serviço público, é uma forma de ter estabilidade para si e para a sua família por toda a vida. E queremos aproveitar a oportunidade para reivindicar do Poder Executivo que encaminha a esta casa um projeto semelhante ao que a Câmara aprovou, que foi um projeto que concede o auxílio saúde para os servidores do Poder Legislativo. Esse projeto do auxílio saúde aqui na Câmara é no valor de R$500 e todos os servidores recebem. Então a gente aproveita a oportunidade para requerer ao Poder Executivo que encaminhe um projeto semelhante a este, que eu tenho certeza absoluta que a Câmara votará com brevidade e irá aprovar por unanimidade, porque o que é bom para o servidor é bom para o Poder Legislativo. E aproveitamos também para requerer do Poder Executivo que melhore a infraestrutura de nossas escolas, dos nossos postos de saúde, para que os nossos servidores tenham melhores condições de trabalho no dia a dia, no seu ambiente de trabalho. Como também melhore as condições de trabalho, de fardamento, de entrega de protetor solar, de transporte para os nossos servidores. Então, que essa luta dos sindicatos, que a gente sabe que é uma luta constante, tenho conversado com ambos os sindicatos e aqui podem ter certeza que o nosso compromisso é com os dois, porque os dois, cada um a seu modo, cada um do seu jeito, mas os dois têm os mesmos objetivos, que eu nunca vi nenhum dos dois sindicatos chegar para conversar algo que não seja de interesse dos servidores. Comigo não. Sempre que vieram foi algo de proveito, algo importante para o servidor público municipal. E daí, todos os dois têm o nosso respeito igualmente. Então, finalizo, que eu sei que tenho apenas 10 minutos, para dizer que o servidor público municipal de Goiânia, seja coletivamente, e aí é mais forte, através dos sindicatos, seja através das associações, que também é mais forte, mas seja também individualmente. Tenha no nosso gabinete, no Poder Legislativo, as portas sempre abertas para receber e dar o melhor encaminhamento possível que estiver ao alcance do Poder Legislativo. Porque, às vezes, nós temos que reiteradamente explicar qual o papel do Poder Legislativo. Se vem um aumento de 12%, que eu reconheço que é um aumento, às vezes o servidor pergunta, e por que esse 12% não aumenta para 15%, não aumenta para 20%? Esse não é o papel do Poder Legislativo. Nós não podemos legislar acarretando o custo em outro poder. Então, a gente precisa deixar isso claro para não criar falsas expectativas. Por fim, eu parabenizo vocês, que vocês são os grandes vencedores dessa luta e nos colocamos ao inteiro dispor para outras conquistas que os servidores puderem ter, como, por exemplo, o pessoal do apoio administrativo da Secretaria de Educação está com os seus vencimentos muito defasados em comparação com outras secretarias. Então a gente aproveita para cobrar também que venha um projeto nesse sentido, para que nós tenhamos uma equiparação entre o pessoal do apoio administrativo da educação e outras secretarias. Então eu finalizo desejando parabéns a vocês por mais essa conquista e dizendo que podem sempre contar conosco. Aí em discussão, Sargento Torres. Presidente, senhores vereadores, vereadora Olga Sena, demais servidores que ocupam a galeria. Mais uma vez, presidente, eu queria aqui parabenizar a presidência, a mesa diretora, parabenizar todos
os vereadores e a vereadora por demonstrar mais uma vez o compromisso com os servidores do município. Mesmo em recesso, convocado pelo Executivo através de um ofício para uma sessão extraordinária, e foi apreciado em tempo recorde, está sendo hoje colocado em votação, que tenho certeza que será aprovado. Foi muito bom o aumento concedido aos servidores e aos professores entre 12% e 12,8%. Mas a gente tem que entender uma coisa: o impacto na folha foi de apenas 3,78%. E esse aumento que ele está concedendo agora aos servidores, ele atinge um percentual de 41,4%. Exige uma margem ainda de quase 13%, que ele poderia dar um aumento diferenciado a cada servidor. Vocês observem que a arrecadação do município cresce a passos gigantes. E o aumento que foi dado é bom, mas poderia ser muito mais, sem comprometer o limite prudencial da folha, que é 54%. Uma outra questão que eu observei nesse projeto enviado pelo Executivo é com relação aos agentes administrativos de apoio à educação. Não se paga em território nacional a nenhum trabalhador, a nenhum servidor, menos de que um piso nacional. E com esse aumento de 12% na tabela, uma quantidade de mais ou menos, segundo o sindicato, aproximadamente 200 servidores que estão nessa leva, ele chega a um salário de 974%, onde hoje o salário mínimo nacional é R$ 1.045. Isso implica dizer que, ainda com esse aumento, temos um segmento de servidores recebendo menos do que o salário mínimo. Para uma cidade como Goiânia, com a saúde financeira que tem, com a receita que tem, tratar um servidor, um segmento, uma categoria nesse nível. E eu aproveito aqui também para cobrar do Executivo, cobrar do prefeito afastado, cobrar do prefeito em exercício, Eduardo Honório, que também mande para esta casa um projeto de lei reparando essa perca dos agentes administrativos da educação, que é uma vergonha para o nosso município a gente ainda ter servidor recebendo abaixo do mínimo. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, parabenizar o sindicato e pedir ao Executivo que mande para esta casa o mais rápido possível um projeto de lei reparando a perca salarial dos agentes administrativos da área da educação. E dizer também que, como o salário, a folha já foi lançada, ele pode, depois desse projeto aprovado por esta casa, não esperar para fevereiro para pagar o retroativo. Ele pode muito bem, usando da lei, lançar uma folha extra e com 72 horas fazer o pagamento retroativo de todo mundo. É esse pedido que fazemos aqui ao Executivo para que melhor saia o ganho para os servidores municipais. Muito obrigado a todos. Aí em discussão. Aí em discussão. Olga Sena. Bom dia, presidente, bom dia a todos e a todas, a todos os efetivos, a todas as efetivas. A gente está no momento que eu digo, é muito interessante essa questão do aumento. É uma coisa que é de direito e é totalmente adequado, porque a situação que a gente vê, os servidores, que vê toda a prefeitura, o aumento desse, além de beneficiar a comunidade em geral, o comércio, tudo isso que é no sentido, eu digo assim, quando se manda legitimamente o impacto financeiro, que nós vemos que isso não atrapalha em momento nenhum toda a questão da prefeitura, e vocês têm que ter direito. Eu vou solicitar também aqui ao prefeito, que são coisas que é de direito, tem que ter direito. A progressão está aí, que a gente tem que dar isso. É uma coisa que já é ganha, já é de vocês. Então, se ele aumenta o funcionário,
por que não já dar também o plano de cargos e carreiras? Então eu solicito, como eu solicitei da outra vez, como eu já fiz indicações, como o projeto já está todo pronto, só é baixar um decreto, vamos pagar. Então, prefeito, vamos escutar nossas vozes, escutar a voz aqui dos nossos funcionários e dê a eles o que é de direito, o plano de cargo e carreiras também para ser instalado. Diz, dinheiro tem, só falta resolver, e vamos resolver isso e vamos fazer a campanha para que isso saia. Aí em discussão, senhor presidente, Flávio Fuba. senhor presidente, vereadores, vereador Ogacena, todos os efetivos aqui presentes, aposentados, eu quero iniciar minha fala, presidente, parabenizando Vossa Excelência, né, porque de forma equilibrada, responsável, né, teve a postura adequada, né, em convocar essa sessão extraordinária para que a gente possamos e ter a satisfação, todos nós vereadores, de aprovar esse projeto, onde vai beneficiar todos os aposentados, todos os servidores efetivos, comissionados, né? Com isso, o comércio vai ganhar, vai fomentar na forma econômica, vai dar mais qualidade de vida às pessoas. E vale se alientar, eu quero ressaltar mais uma vez, a postura de Vossa Excelência, a preocupação de Vossa Excelência, a forma que Vossa Excelência tem conduzido os trabalhos aqui nessa casa, né? Com muita imparcialidade e visando sempre decidir para quem mais precisa e decidir pelo povo. Vossa Excelência tem dado uma aula aqui de gestão, certo? Com equilíbrio até fora do comum, da forma em que o gestor tem que se comportar, buscando sempre o diálogo. Vossa Excelência aqui, todos os funcionários aqui da casa efetivos hoje, tem um abono que é o auxílio saúde, e o executivo deveria fazer o mesmo com todos vocês que dão as suas vidas para dar uma qualidade de vida às pessoas, a gente dos ACS, a gente de Edemias, todos os servidores, professores, os aposentados que contribuíram para que a gente tivesse uma sociedade mais justa, que deram sua contribuição. Nada mais justo que essas pessoas também fossem beneficiadas. Quero falar aqui da minha satisfação, quero parabenizar todos vocês e quero mais uma vez parabenizar Vossa Excelência pela postura. Muito obrigado. Aí em discussão, encerrada a discussão e antes de colocar em votação, eu vou consultar o plenário o ingresso em primeira e segunda votação para que a gente faça tudo na manhã de hoje. Consulta o plenário aqueles. Vereador, deseja. Arnaldo Oliveira. Senhor presidente, a gente sabe que a matéria é uma matéria muito importante e que, logicamente, ela vai ser aprovada com facilidade. No entanto, eu devo lembrar que a pressa é inimiga da perfeição. O parecer não falou na redação final, então eu gostaria que Vossa Excelência colocasse em primeira votação e suspendesse normalmente a reunião para fazer o parecer da redação final. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Arnaldo Oliveira, Vossa Excelência lembrou da redação final, também ficou pronto. No momento que foi, que nós suspendemos, até a suspensão demorou um pouquinho mais, porque ficou terminando a redação final. Se Vossa Excelência desejar, a gente suspende por 10 minutos, mas eu adianto que não é necessário. Porque está pronto. Não, é necessário, presidente. Eu acho que é preservar o bom andamento do Legislativo. A matéria é uma matéria que vai ser aprovada com facilidade, mas é importante que seja feito de acordo com o regimento interno. Então, Vossa Excelência tem razão, então eu vou colocar em primeiro, se o plenário aprovar, fazer as duas hoje,
eu coloco em primeira votação, suspendo por 10 minutos e a gente retorna para a segunda votação, que no caso é a redação final. Então, aqueles que concordam com a votação, as duas votações do substitutivo e da redação final na manhã de hoje, permaneçam como estão. Então, aprovado por unanimidade, e agora a gente vai colocar em votação o substitutivo e suspendemos por 10 minutos para o vereador ter acesso à redação final. Vossa Excelência está correto, e voltamos ainda na manhã de hoje para fazermos tudo hoje. Não esquecer não. Em votação, substitutivo ao projeto de lei número 001. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eu vou suspender por 10 minutos, mas antes solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores e em seguida a gente faz a votação da redação final e encerramos a sessão extraordinária. Vereador André Abicó, Arnaldo Oliveira, Bruno Salsa, Carlos Vega Júnior, Deldo Bode, Flávio Fuba, irmão Jailson, Josimar Leide, Laércio Melo, Marco Leal, Presente. Vereadora Olga Sena, vereador Quinho Fenelon, Presente. vereador Renato Sandré, Sargento Torres presente, vereador Xande da Praia também está presente. Está presente. Presente, feita a chamada, constando a falta apenas do vereador Laércio Melo. Então suspendemos a sessão por 10 minutos e retornaremos em seguida para a votação da redação final. Suspensa a sessão. Coloco em discussão a redação final. Arnaldo Oliveira. Senhor presidente, a gente sabe que a prefeitura está pagando hoje o salário de todos o seu efetivo comissionado. Pagou ontem o efetivo, comissionado, os aposentados, e seria de bom ouvido que ela, como tem até o dia 5, ela pudesse pegar e fazer uma folha complementar para pagar o que é de direito pessoal, uma vez que dá tempo demais se recompor e fazer uma folha complementar e dar o direito a quem tem direito. Então a gente agradece Vossa Excelência por ter nos ouvido e fazer com que a gente fizesse o processo o mais correto possível, sem prejudicar ninguém, nem a Câmara, nem os funcionários que estão envolvidos nesse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Aí em discussão. Presidente. Quinho Fenelon. Primeiro, parabenizar todos os vereadores, né, pela postura, pela condução na sessão de hoje, parabenizar os servidores, porque isso é fruto da luta dos servidores. Não podemos deixar de destacar isso, que a valorização do servidor, ela acontece pela luta dos servidores e eles merecem ser reconhecidos. Eu pedi a palavra, presidente, para acrescentar a fala do vereador Arnaldo. É possível sim fazer essa folha complementar, já que eles iniciaram o pagamento hoje. Eu ia pedir para o senhor agilizar encaminhando esse projeto aprovado para a sanção do prefeito. Era só isso que eu tinha que fazer. Aí em discussão, só de forma breve, nós já deixamos o ofício para ser encaminhado imediatamente após a votação. Então, hoje será encaminhado para que eles possam proceder a essa folha extra e pagar os servidores o quanto antes, porque esse é o objetivo do Poder Legislativo, para todos os servidores e também para o comissionado, porque eu não posso deixar de dizer que quando a Câmara apresentou um projeto concedendo reajuste aos comissionados do Poder Legislativo, o prefeito paralisou a frota do município, solicitou que comissionados da prefeitura viessem à Câmara, mas a gente não vai tratar os comissionados da prefeitura da mesma forma não, porque a gente precisa ter coerência com o que a gente diz e com o que a gente faz,
e precisa ter responsabilidade e maturidade para fazer com que os interesses de Goiânia estejam acima de quaisquer outros. Então, aqui no Poder Legislativo, nós vamos dar o melhor encaminhamento possível. E para dar o melhor encaminhamento é votar com a celeridade que o regimento permite, porque é necessário dizer que a gente só pode convocar a Câmara com o prazo mínimo de 72 horas. Então, como o vereador Arnaldo Oliveira bem colocou, a gente precisa fazer tudo da forma legal, da forma correta, até para resguardar os interesses dos servidores. Então, eu finalizo colocando em votação a redação final ao projeto de lei 001. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser discutida e deliberada na presente sessão extraordinária, encerro, marcando a próxima para a abertura do período legislativo, que se dará na próxima segunda-feira, às 9h30 da manhã. Então, declaro encerrados os trabalhos na manhã de hoje.